por favor, no livro de Esdras. Vou te dar uma dica. Ou você começa lá de Gênesis e até chega a 2 Crônicas, e depois entra em Esdras, ou então você abre em Salmo, aí depois você vem a Jó, aí depois você vai encontrar Esther, depois você vai encontrar Neemias, e depois você vai encontrar o livro de Esdras. Viu como é que é fácil? Amém? Capítulo de número 7, eu quero falar nessa noite sobre a boa mão de Deus. Amém? Eu vou ler do verso 1 ao verso 6, mas eu queria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos utilizar aí no decorrer da mensagem alguns versículos que nós vamos usar. Amém? Abriu a sua Bíblia aí? Eu uso a revista atualizada, igual o que está aí em tela, a revista atualizada. Diz assim: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absu, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Amém? Pode sentar-se, tomar o seu assento. Eu quero dizer que todo o sucesso de uma pessoa que serve a Deus, com toda a bagagem, com todo o conhecimento que nós tenhamos a respeito das coisas de Deus, todo o sucesso, toda a vitória, todo o progresso está relacionado não àquilo que nós somos, mas está relacionado à boa mão de Deus. Esdras, um homem nascido no cativeiro, e agora ele é líder do povo, que Deus deseja fazer que volte para Jerusalém. Deus tem um plano, Deus conta com Esdras e ele conta com a mão de Deus. Só quem tem experiência com Deus entende o que é o agir das mãos de Deus. Porque a mão de Deus, ela guia, ela protege, a mão de Deus, ela aquieta, ela dá vitória. Em 458 a.C., era esse rei aqui, Artaxerxes I, era o rei da Pérsia, nessa época, nesse cenário, e esse rei foi usado por Deus de uma forma muito interessante para aquilo que Deus desejava fazer. E eu quero destacar aqui nessa noite algumas situações, alguns momentos na vida desse homem. O que Deus tinha na mão dele, muito embora nós costumamos a dizer que Deus capacita as pessoas, mas nós vemos na Bíblia muitos homens capacitados sendo usados por Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um homem capaz, ele tinha conhecimento. Esse homem aqui, Esdras, era um homem capacitado nas coisas da lei de Deus, mas Deus queria usá-lo. E eu quero destacar aqui 6 lições. A primeira lição é que a boa mão de Deus abre portas. Quando Deus age, quando Deus atua, quando Deus opera, alguma coisa vai acontecer. A boa mão de Deus estava agindo nos planos de Deus. A boa mão de Deus estava trabalhando naquilo que Deus tinha estabelecido. O coração desse homem, Esdras,
era um coração aberto a fazer a vontade de Deus. Mas quando você vai ao verso de número 6, diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés. Olha o homem como é que era capacitado. Dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que pedira. Quando as mãos de Deus estão estendidas, irmãos, ele usa até o ímpio para nos abençoar. Quando as mãos de Deus estão estendidas, ele abre portas. Tudo que Esdras precisava, ia necessitar para levar aquele povo, que era um segundo grupo. Zorobabel já tinha levado uma turma, e agora ele estava levando outro grupo. Tudo o que ele precisava, esse rei estava dando. Ou seja, Deus estava abrindo o coração do rei Artaxerxes. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus que abre portas. Muitas vezes nós não entendemos e queremos tentar descobrir quando Deus vai abrir as portas. Que dia, que hora, que mês, quando será, qual a época. Mas a boa mão de Deus é a mão que toca nas pessoas. A boa mão de Deus abre portas. A boa mão de Deus faz que as portas, elas se abram. Talvez você esteja vivendo um dos momentos difíceis da sua vida, dizendo: pastor, eu preciso que Deus abra as portas para mim. Talvez você esteja vivendo dias onde você necessite que a boa mão de Deus se estenda sobre a sua vida, se estenda sobre você. O texto diz que tudo o que Esdras pediu, o rei concedeu. Nos faz lembrar que mesmo quando nós servimos uma pessoa que não é de Deus, alguém que não serve a Deus, Deus sempre irá nos abençoar. Deus sempre irá usar um caminho. Você lembra de José? Quem era José? José era o menino que foi vendido pelos seus irmãos, que foi comprado por Potifar. José estava lá, mas ninguém ia imaginar que Deus iria abrir uma porta para que José fosse o mordomo daquele lugar. Isso significa que nós precisamos acreditar sempre que Deus abre portas. Nós precisamos acreditar sempre que a boa mão de Deus, que a mão poderosa de Deus é uma mão capaz de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado, aquilo que precisa acontecer. Tudo, você imagina, você lembra quando o povo estava preso nas mãos de Faraó, e quando eles saem do Egito, eles levaram prata, eles levaram ouro, eles levaram tudo o que eles precisavam. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre aquele povo. Quando a boa mão de Deus está sobre nós, a graça de Deus é derramada. Quando a boa mão de Deus está sobre nós, as portas se abrem. Agora, pastor, tem tempo? Tem. Depois de 70 anos nas mãos de Nabucodonosor, Deus levanta um rei persa e faz que esse povo saia das mãos de Nabucodonosor. Deus tem tempo. Às vezes a gente fica dizendo: Senhor, por que as portas não se abrem? Porque tem tempo. Você já notou quando você vai abrir a porta, a porta normal da sua casa, a porta tem tempo para abrir. Você empurra a porta e ela tem um tempo para chegar. As coisas de Deus também são assim. Deus tem um tempo para abrir as portas para nós. Deus tem um tempo para fazer que a bênção dele seja derramada
sobre a nossa vida. Tudo o que eles precisavam, tudo o que eles necessitavam, o rei concedeu. Sabe por quê? Porque o coração daquele rei Artaxerxes foi um coração movido por Deus, foi um coração tocado por Deus, foi um coração mexido por Deus para que ele pudesse conceder a Esdras tudo o que ele precisava, tudo o que ele necessitava, tudo o que ele ansiava estava nas mãos de Deus. A sua vida está na mão de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e na hora certa, o que você precisa irá acontecer. Nas mãos de Deus as coisas funcionam, não no nosso tempo, não nos nossos dias, mas funciona. A segunda coisa, o segundo agir das mãos de Deus, é que a boa mão de Deus nos abençoa na nossa saída e na nossa entrada. Vá comigo no verso 9. Esdras 7, 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo o quê? A boa mão do seu Deus sobre ele. O que diz o Salmo 121:8? O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. A saída de Babilônia até ele chegar em Jerusalém demorou 4 meses. Já imaginou você viajar 4 meses? Você faz uma viagem de avião para um lugar muito longe, 12 horas de viagem, 20 horas de viagem, você já fica estressado. Imagina viajar 4 meses. Interessante que nessa viagem de 4 meses não é mencionado nenhum acidente, nenhum incidente. Por quê? Porque Deus tem nas suas mãos uma agenda. Deus tem nas mãos uma agenda da nossa vida. Deus sabe aonde você vai estar daqui a 4 meses. Por que nada aconteceu? Porque essa viagem tinha a cobertura da mão de Deus. Deus estava guiando o seu povo. Deus estava controlando, Deus estava dando a direção, Esdras estava levando o povo, mas na verdade só fisicamente. Porque espiritualmente, quem estava levando era Deus. Deus sempre guia o seu povo. Nós precisamos aprender a fazer isso. Muitas vezes, nós saímos de casa numa rapidez tão grande, que a gente esquece de orar, que a gente esquece de gastar, se é gastar, eu diria que é ganhar um tempo para orar. Eu sou de uma época, eu cresci no meio de crente, no meio de evangélico, e eu cresci aprendendo que não se sai de casa sem orar. Eu aprendi que não se bebe um copo d'água sem orar. Mas são coisas tão simples, né? Mas que nós estamos perdendo ao longo do tempo. Que nós estamos deixando de fazer coisas tão simples. A gente sai tão atarefado, esquece de pedir que a boa mão de Deus esteja nos guardando. Não posso perder o ônibus, não posso perder a condução, não posso perder o ônibus. E a gente acaba esquecendo de fazer o mais importante. Não é porque vivemos numa cidade tão perigosa, se nós não vivêssemos numa cidade perigosa, ainda assim deveríamos orar. Mas quantos de nós saímos de casa de manhã para trabalhar e nós nem nos lembramos de orar? Ou então, a nossa oração é mais um protocolo, simplesmente para não dizer que nós não oramos. Mas nós esquecemos de nos levantar mais cedo
e colocar a nossa casa nas mãos de Deus. Essa viagem aqui foi uma viagem boa. Eles conseguiram viajar com tranquilidade, não houve incidente, o texto não demonstra que ficou alguém doente nessa viagem de 4 meses, se houve algum outro dano. Não. Aprenda. Nós precisamos aprender. Porque muitos marcos antigos, irmãos, estão sendo perdidos pela igreja. Eu sou de uma época que as crianças davam bênção ao seu pai. Eu até hoje, sendo pastor, com a idade que eu tenho, que eu não vou te dizer, até hoje, eu chego na casa do meu pai e da minha mãe e digo, benção pai, benção mãe. Será que os nossos filhos fazem isso? Será que os seus filhos fazem isso? Será que você ensinou isso? Sabe, nós precisamos aprender a organizar a nossa casa, a nossa família. A mão de Deus estava sobre esse povo. Eles viajaram debaixo da poderosa mão de Deus. Nós precisamos, todas as vezes que sairmos, às vezes a gente tem tanta pressa para sair da igreja, e a gente esquece que é fundamental esperar a oração final. Porque aí a gente sai tão rápido, tão correndo, com tanta pressa, e aí fica no ponto do ônibus meia hora esperando o ônibus. E a gente perde a bênção que pode nos proteger, a bênção que pode nos livrar. Ah, pastor, mas amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que chegar cedo. Pelo amor de Deus, 5 minutos não vai interferir tanto. A poderosa mão de Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente precisa, Senhor, nos guarda. Senhor, nos protege nessa viagem do dia a dia. Nessa caminhada do dia a dia, irmãos, nós precisamos estar atentos, espertos. Muitas vezes nós somos simples como a pomba, mas nós não somos prudentes como a serpente. Nós queremos a mão de Deus sobre nós, mas nós esquecemos de pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Não saia da sua casa para lugar nenhum sem orar. Não saia da igreja sem orar. A oração é fundamental. É importante orar. É importante clamar. Esdras, esse homem, ele dispôs o coração a fazer 3 coisas importantíssimas que nós precisamos aprender a fazer. O versículo de número 10 nos ensina que esse homem se dispôs. Esse homem estava disponível a ouvir a voz de Deus. 3 coisas ele faz. Primeiro, ele buscou a lei do Senhor. Segundo, ele cumpriu a lei do Senhor. E terceiro, ele ensinou a lei do Senhor. Esse homem amava a palavra de Deus. Esse homem tinha capacidade de dirigir aquele povo. Ele precisava, logicamente, que Deus estivesse sobre ele, lhe dando força, lhe dando ânimo. Mas, na verdade, esse homem, ele buscava a lei, ele cumpria a lei e ele ensinava a lei. A terceira coisa que Esdras nos mostra na fase da sua vida, eu não sei qual a fase da sua vida que você já viu a mão de Deus. Você lembra de algum testemunho que você viu a mão de Deus estendida sobre você? Um livramento, alguma coisa que tinha para acontecer e que não aconteceu, que você diz assim, foi a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, eu tinha sucumbido. Se não fosse a mão de Deus, eu tinha sido, como diz o salmista, engolido vivo. Mas a mão do Senhor esteve estendida sobre mim. Quantos livramentos nós já tivemos em razão da poderosa mão de Deus. Terceiro lugar, a boa mão de Deus produz ânimo. Olha o que diz o capítulo 7, verso 28.
7, versículo 28, diz assim: e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, o que ele diz? Me animei. Segundo, o quê? A boa mão. Ele se anima. Agora, por que ele se anima? Ele se animou. Ele se animou porque 3 coisas acontecem. 3 coisas animam. O que anima você? Quando nós desejamos alguma coisa, algo tem que nos produzir ânimo. 3 coisas acontecem, coisas boas, na vida de Esdras e daquele povo. Primeiro, o rei libera o povo, libera os sacerdotes e libera os levitas para ir a Jerusalém. Segunda coisa que animou ele: o rei libera todas as riquezas para a casa de Deus. Terceira coisa, o rei dá a Esdras o poder de nomear magistrados e juízes. A boa mão do Senhor anima, nos anima, quando nós temos liberdade para fazer a sua obra. Quando nós temos liberdade de fazer a sua obra, quando não há restrição, nós fazemos a obra de Deus com entusiasmo, com ânimo. Porque o ânimo, irmãos, o ânimo é tão importante na nossa jornada, na nossa caminhada, porque se você estiver animado, nada vai impedir você. Se você estiver animado, pode acontecer qualquer coisa para que você não resolva o que você precisa resolver, que você vai, porque você está animado. O ânimo é algo importantíssimo na nossa caminhada. Estar animado parece que nos encoraja, parece que nos dá força, parece que quando nós estamos animados, a gente praticamente está dizendo: sai da minha frente que eu vou passar. O ânimo não nos deixa olhar para trás, o ânimo não nos deixa encolher, o ânimo não nos deixa parar, o ânimo não nos engessa, o ânimo nos faz olhar para frente. Quando Esdras percebeu que aquele rei, ele tinha deixado os levitas irem, os sacerdotes irem, o povo ir, ele tinha devolvido, entregue todos os bens para que ele pudesse levar para Jerusalém, isso produz ânimo. Isso produz ânimo. O rei estava dizendo: não há restrição, mas sabe o que estava acontecendo? Era a mão de Deus. A mão de Deus estava agindo na vida daquele rei. E aí ele então, sendo movido pelas mãos de Deus, ele começa a abrir mão de coisas para que Esdras possa sair de Babilônia e levar para Jerusalém. Ora, a mão do Senhor estava sobre eles. Quarto lugar, a boa mão do Senhor é a mão que envia trabalhadores. Quando você vai ao verso, capítulo 8, vai comigo ao capítulo 8, verso 18. 8:18. Capítulo 8, versículo de número 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Jael, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos. 18. Agora, vai comigo no versículo 15. Ajuntei-os perto do rio, que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Sabe o que isso significa? Que não havia trabalhadores. Eles estavam saindo e eles perceberam. O primeiro grupo que sai de Babilônia e vai para Jerusalém
esse grupo tinha levitas, mas esse segundo grupo não tinha. Sabe o que Esdras faz? Dá ordem para buscar trabalhadores. Não havia trabalhadores. Não havia pessoas que pudessem ajudar, que pudessem cuidar do templo, que fossem levitas. Quando falta levitas, Esdras faz duas coisas. Primeiro, ele seleciona 9 líderes. Ele seleciona 2 sábios. Irmãos, a obra de Deus, na obra do Senhor, nós não podemos tampar buracos. Nós precisamos aprender a colocar as pessoas certas no lugar certo. Quando a gente aprende a colocar os trabalhadores, isso serve muito para quem lidera. Porque às vezes a gente tem um buraco e vamos encaixar essa pessoa nesse buraco. Não é assim que funciona. Num quebra-cabeça, você não consegue colocar qualquer peça para encaixar. Tem que ser a peça certa. E aí, se você coloca a peça certa, o que significa? Que você vai conseguir fechar o quebra-cabeça. A obra de Deus é assim. Esdras começa a perceber que na primeira leva, eles tinham levitas. Na leva que ele está levando, que está sobre ele, para ir para Jerusalém, ele não tem levita. Ele poderia colocar qualquer pessoa, mas ele não faz isso. Ele seleciona. Se há um erro muito grave no nosso meio, é colocar a pessoa pensando muitas vezes que tampando o buraco vai funcionar. Quem lê o livro O Monge o Executivo, lembra da passagem que o escritor diz que o rapaz era um ótimo trabalhador, ele trabalhava na empilhadeira, ele era ótimo, não tinha ninguém igual a ele era o melhor funcionário. E olhando para ele disseram, então vamos fazer o seguinte, se esse homem, ele é bom na empilhadeira, então vamos fazer o seguinte, vamos levar ele a gerente. Só que gerente, ele não estava capacitado para ser gerente. Sabe, nós precisamos fazer o que Esdras fez. Colocar a pessoa certa, não tampar os buracos que estão faltando. Nós precisamos fazer igual a Esdras. Isso diz muito respeito a quem lidera, quem tem nas mãos o poder de liderar e de encaixar as pessoas. Será que nós estamos encaixando as pessoas certas no lugar certo? Ou então nós estamos encaixando para não ficar vago? Deixa vago. Deixa a cadeira vazia, mas não bota quem Deus não escolheu. Não acrescenta quem Deus não acrescentou. É a pessoa certa no lugar certo. É isso que este está fazendo. Quando ele percebe que naquele grupo que está com ele não tem levitas, ele não pega qualquer pessoa do meio do povo e diz assim, vem cá você. Não, ele seleciona. Ele separa. E ele não separa qualquer tipo de pessoa. Ele separa segundo a boa mão de Deus. Quando Paulo está indo para a primeira viagem missionária, o texto diz que eles oraram e coube ao Espírito Santo separar Paulo e Barnabé. É lindo esse texto, Atos 13. Quem separou não foi os apóstolos. Quem separou foi o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo separa, irmãos, vai funcionar. Quando Deus separa, vai funcionar. Quando Esdras separa, ele percebe que a boa mão de Deus está com ele. Quinto lugar, a boa mão de Deus produz em nós confiança. Nós precisamos ser pessoas confiantes em Deus. Olha o que diz o capítulo 8, verso 22. Capítulo 8, versículo de número 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos
para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto lhe já havíamos dito. O que ele disse? A boa mão do nosso Deus é sobre todos nós, os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Não havia nada de errado em Esdras pedir ajuda. Quando você vai a Neemias, você vai perceber que diante de um... Eles estão construindo e, de repente, diante dos inimigos, ele levanta pessoas para guardar aquele lugar. Mas Esdras queria mostrar que ele confiava em Deus. Esdras estava enredado com o que ele falou ao rei. Cuidado com o que você fala. Ele estava enredado. O rei poderia ter ajudado ele, mas ele diz, olha, a boa mão do Senhor está com a gente. E aí o próprio texto diz, ele mesmo diz que ficou envergonhado de pedir ajuda ao rei, porque afinal de contas, ele tinha dito que a boa mão do Senhor estava com ele. Bom, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar na boa mão de Deus. Nós precisamos sermos pessoas sem medo. Sem medo. Sabe, se você vai por um caminho e você sabe que aquele caminho é perigoso, aí você não vai tentar Deus, né? Jesus, quando soube que a cidade onde eles estavam queriam apedrejar, ele não ficou ali, ele saiu. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos e não devemos ficar amedrontados com as notícias que nós estamos ouvindo. As pessoas têm medo de sair de casa. Ora, se eu não posso confiar em Deus no dia da crise, no dia da dificuldade, no dia do medo, eu vou confiar em Deus quando? Eu vou confiar em Deus em que hora? Em que momento eu vou confiar em Deus? Em que situação eu vou confiar em Deus? Nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. Não há lugar tranquilo, há logicamente lugares melhores do que o outro, mas não há lugar tranquilo. Agora, o que eu não posso é viver com esse sentimento de medo dentro de mim. Deixar de fazer as coisas de Deus, deixar de agir, porque estou com medo. Não, eu confio em Deus. Eu não vou tentar a Deus, eu não vou fazer coisas que não são necessárias. Mas se acontecer de bater de frente em determinadas situações, não vou ter medo. Eu estava certa feita na Avenida Brasil, de repente teve um arrastão. O pessoal saiu tudo desesperado, deixando o carro. Falei, pelo amor de Deus, Deus é um Deus que livra, Deus é um Deus que protege. Eu já saindo um domingo aqui, a linha vermelha estava fechada, aquele pessoal tudo apavorado, voltando, porque as pessoas estão desesperadas. Os crentes estão desesperados. As pessoas estão alarmadas, elas não querem mais sair de noite. Não querem mais sair. Onde está a nossa confiança em Deus, irmãos? Onde está? Pergunto a você. Onde está a nossa confiança em Deus? Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Lógico, se você sabe que numa determinada via está perigoso ir, mude de caminho. Vá por outro caminho. Mas se você já está naquele caminho e não tem como sair, Senhor, estenda a sua mão e me guarde. Você está me entendendo? Se você estiver numa situação de perigo, que não tem para onde você ir, você diga, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha família está nas tuas mãos. Eu encontrei com uma pessoa que disse assim, eu não vou em determinado bairro, porque afinal de contas eu fui assaltado lá. Aí eu perguntei, então você não vai mais trabalhar, porque o dia que você for trabalhar e te roubarem no trabalho, você não vai trabalhar mais?
precisamos confiar em Deus. Esdras confia na boa mão do Senhor. Nós precisamos confiar. O que Esdras faz? Um jejum e segue viagem. Ele não para, ele não volta, ele não desiste. Nós precisamos confiar na boa mão do Senhor na nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus, irmão, que essa confiança produza em nós quietude, que produza em nós tranquilidade emocional. Emocionalmente nós estamos muito acelerados. Espírito Santo, quieta o nosso coração. Espírito Santo, nós confiamos no poder de Deus na nossa vida. Este está numa viagem de 4 meses, mas ele confia em Deus. Ele confia no Senhor. 6º lugar, a boa mão do Senhor nos livra. Por isso que é importante a gente orar e acreditar que a boa mão do Senhor vai nos livrar. Olha o que diz o verso 31 do capítulo 8. Partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Eles sabiam, se você quiser observar, o versículo 25 ao 27, eles não estavam levando pouca coisa, não. Eles estavam levando ouro, prata. Olha o que diz o verso 25. Diz assim o verso 25, ó. Pesei-lhe a prata e o ouro. Do capítulo 8, verso 25. E os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram o rei e os seus companheiros e os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhe nas mãos 650 talentos de prata, e em objeto de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. Verso 27. E 20 taças de ouro de 1000 dáricos, dos quais os objetivos lucrosos, finos, bronzes, tão preciosos como ouro. Pastor, não vou em tal lugar por causa do meu carro. Seu carro está na mão de Deus. Eles têm que sair da Babilônia, e essa viagem dura 4 meses, e eles precisam chegar a Jerusalém. Nesse trajeto, havia salteadores. Havia perigo na viagem. Vamos contextualizar. Será que não há perigo na nossa viagem contra os nossos bens? Será que não há? Num trajeto grande ou num pequeno. Eu disse a uma pessoa, a gente não deveria esquecer de orar nem quando fosse à padaria. Eu não preciso orar quando vou viajar para um lugar muito longínquo. Não. Eu preciso orar para que Deus me livre mesmo que eu vá na padaria, porque para comprar um pão pode acontecer alguma coisa. Nós precisamos orar a Deus. Porque nós não levamos a mesma quantidade de ouro, de objetos que eles levavam. Mas nós temos bens, ou não temos? Temos muitos bens. Todos nós temos bens. E do mesmo jeito que havia salteadores no caminho, e o bispo já falou aqui a respeito dos montes, é interessante, porque nos montes é que ficavam os salteadores. É igual hoje nas favelas, você viu? De lá de cima, eles veem os policiais cá embaixo. É uma visão privilegiada. Mas Esdras tinha certeza que Deus estava com ele, possibilitando a ele o livramento. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Deus os livrou dos salteadores, Deus os livrou dos inimigos. Irmãos, a mão do Senhor,
acompanhou a vida de Esdras em todas as suas fases. Nós precisamos da mão do Senhor, hoje, amanhã e depois. Você que ainda não tem Jesus, você precisa receber a mão do Senhor na sua vida, porque é a mão do Senhor que nos acompanha. Não são os noticiários que nos deixam desesperados, mas é a certeza de que a nossa vida está na mão de Deus. É a certeza que nós confiamos em Deus. É a certeza que a boa mão do Senhor nos segura. A mão do Senhor nos protege. A mão do Senhor nos livra. A mão do Senhor nos fortalece. A mão do Senhor nos restaura. A mão do Senhor nos anima. A mão do Senhor nos prospera. A mão do Senhor nos guarda. A mão do Senhor nos escolhe. Pastor, em que fase da minha vida? Porque em todas as fases, eu citei 6 fases. No livro de Esdras aparece 6 vezes a boa mão do Senhor. Em Neemias aparece 2 vezes a boa mão do Senhor. Sabe o que significa? Que na sua caminhada, na minha caminhada, na nossa caminhada, não importa os perigos que nos rodeiam, o que importa é que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu não vou deixar de fazer as coisas porque tem perigo. Eu vou fazer, porque a boa mão do Senhor está comigo. Amém? Você não vai tentar, você não vai fazer o que não é necessário fazer, mas você não vai viver com medo, desesperado. Por que não, pastor? Porque a boa mão do Senhor está comigo. A boa mão do Senhor se estende sobre mim. A boa mão do Senhor me fortalece. A boa mão do Senhor me guarda. A boa mão do Senhor é estendida sobre a minha família. Hoje, a pessoa chega um pouco atrasada, a gente já liga. Eu fiquei imaginando quando não tinha celular, o que fazia? Seu filho atrasa um pouco, ele fica desesperado. Como se você pudesse acrescentar um côvado, você já viu? Meu filho está fora do país, e aí apareceu um noticiário aqui, no Brasil, de que aonde ele está, tinha vindo um furacão, devastado tudo. Eu estou bem tranquilo. Sabe por quê? Porque o meu filho está na mão de Deus. Não está na minha mão. Se estivesse na minha mão, estava frio, mas está na mão de Deus. Uma pessoa desesperada foi falar comigo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Ele está lá, ele falou comigo, ele está tudo bem. Irmãos, nós precisamos acreditar verdadeiramente nas mãos de Deus. Nós não precisamos falar da mão de Deus, não. Nós precisamos acreditar que quando nós sairmos daqui, a mão de Deus vai com a gente. Nós precisamos acreditar que amanhã de manhã, quando você sair para trabalhar, a mão de Deus vai com você. Não é só falar, não. É dizer, Senhor, eu creio que a sua boa mão estará comigo, e praga nenhuma chegará à minha tenda, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Amém? Esdras faz uma viagem de 4 meses. Ele sabe que nessa viagem, ele leva ouro, ele leva prata, ele leva bens. Mas ele também sabe que nessa viagem, Deus está com ele. Em todas as suas viagens, acredite que Deus está com você. Não deixe esse sentimento de medo invadir a sua vida. Não deixe esse sentimento de medo tomar conta de você. Diga, Senhor, eu creio que a tua poderosa mão está me guardando, está me protegendo. Você já viu que a preocupação não nos leva a nada? Você já percebeu? A pessoa não chega no horário certo, aí você liga, e para piorar, o celular está fora de área. Aí você fica mais desesperado ainda. Não faça isso. Se acontecer alguma coisa, ele não vai poder resolver. Não adianta você ficar preocupado. O que adianta é a gente aprender a dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, guarda. Guarda minha família, guarda minha vida, guarda minha casa, protege.
porque o celular pode não funcionar, e aí você fica do outro lado desesperado, sem saber o que vai acontecer. Nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Nós precisamos aprender a depositar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar em Deus de fato e de verdade. Não viva uma vida igual o mundo vive. O mundo vive desesperado. As notícias deixam a gente desesperado. Mas lembre-se que Deus está conosco. Nós não éramos dessa igreja, nós éramos de uma outra igreja, e lá tinha um culto 7h30 da manhã. Eu nunca tinha sido assaltado. Nunca. Naquele dia também não fui, mas eu nunca tinha sido assaltado. Mas eu nunca tinha presenciado o que eu presenciei. Nós tínhamos os 2 meninos, a Rose estava com os meninos no banco de trás, e quando nós fomos passar num quebra-mola, isso era 7h da manhã. O culto começava às 7h30, e a gente sempre gostou de chegar meia hora antes, com calma, com paciência, sem apavoramento, enfim, eu sempre gostei disso. Às vezes eu chego mais cedo aqui, não estou aqui, estou lá no gabinete. Eu gosto de chegar com calma. E nós estávamos indo para a igreja, 7h da manhã. De repente veio uma Peugeot ao nosso encontro, normal, era mão dupla. E 4 homens abriram a porta como se fosse um filme. Eu nunca tinha experimentado um momento como aquele. Aliás, eu nunca tinha, e não fui também, mas nunca tinha sido assaltado. Estava com meu paletó no carro, estava indo para a igreja, assim no banco da frente, a Rose estava atrás com os meninos, e aqueles caras saíram numa rapidez impressionante. E eu nunca imaginei qual seria a minha reação, porque a gente diz assim, se isso acontecer, eu vou reagir. Para mim é coisa de momento, irmãos. Eu não julgo ninguém, porque é coisa de momento. Eu também nunca imaginaria como eu ia agir. Abrir as quatro portas no mesmo tempo. E aí, aqueles 4 homens armados, um em cada janela. Eu só me lembro que eu fiz uma coisa. Eu puxei o freio de mão. Quando eles vieram, eu puxei o freio de mão, coloquei a mão direita no volante e a mão esquerda eu fiz assim, para ele ver que eu estava livre. A mão direita no volante e a mão esquerda no alto. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para a Rose assim, Deus está nesse carro e não vai nos acontecer nada. A nossa porta do Siena, ela era travada por trás por causa dos meninos, e aí eles querendo abrir a porta e não conseguiam abrir, eu fiz assim com essa mão aqui, com essa mão mantive o volante, fui baixando o vidro da frente, a Rose baixou o vidro de trás, eles olharam dentro do carro. Quando eles olharam dentro do carro, eles disseram assim, tem criança, vamos embora. Mas ele não foi embora porque tinha criança, ele foi embora porque a mão do Senhor estava ali. E você pensa que eu não passei mais por aquele trajeto? Passei. Eu não fiquei desesperado, porque aquilo aconteceu comigo. Porque eu tinha certeza que se acontecesse, seria a permissão de Deus, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Cheguei e ainda tive que pregar. Só quem já foi assaltado sabe como é que é isso. A tensão, desespero. Parece que tudo treme. 7h da manhã, 7h30, chegamos lá. Eu ainda fui pregar. Eu falei, hoje eu tenho uma mensagem diferente. Eu tenho um testemunho para dizer que a boa mão de Deus esteve sobre nós. Irmãos, a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Não vive igual o seu vizinho com medo. Não olhe os noticiários e fique espantado. Confia em Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Diga, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Se acontecer alguma coisa, o Senhor permitiu, mas a sua boa mão há de me livrar. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai,
Que nessa noite nós saiamos daqui acreditando na Tua boa mão sobre a nossa vida. A mão que nos guarda, a mão que nos protege, a mão que nos livra, a mão que nos aquieta, a mão que nos cura, a mão que nos fortalece quando nós estamos desanimados, a mão que nos anima. Tua mão está sobre cada um de nós, Pai. Que nós possamos absorver isso, entender que quando a Tua mão está sobre nós, não há o que temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco para nos guardar e para nos proteger. Pai, que saiamos daqui nessa noite com a confiança de que não precisamos temer, ó Pai, mas precisamos confiar em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Vamos participar da ceia? Por favor, os pastores, diáconos,